Então, o que Deus sabe? Onde Deus está? O que Deus pode fazer? A resposta é simples: tudo. Deus sabe tudo. Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. Que hoje nós possamos, assim como o salmista, reconhecer a grandeza dos atributos de Deus e que Deus opere isso em nós. E que nós encerramos aqui com uma oração que também deve ser nossa oração, que está nos versos 23 e 24. Eu vou ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Hoje foi bom, tivemos o Juninho, né, conosco aqui, como eu disse, abrindo o nosso culto, né, muito bom poder vê-lo, que ele tem se disposto. Nós temos um momento de exposição da palavra logo no início do culto, né, isso mostra a centralidade que essa igreja procura ter com a palavra de Deus. Tivemos um momento missionário onde fomos levados a pensar biblicamente sobre missões, né, e também fomos exortados aqui no período de louvor sobre pensarmos a respeito da volta de Cristo, que isso seja muito fato em nossas vidas, né? E agora nós temos a parte da mensagem propriamente dita, que Deus fale aos nossos corações, né? Que nós estejamos abertos a ouvir o que Deus tem a nos dizer, né? Não somente pelo nosso desejo, mas pelo que Ele quer nos falar. O que vamos falar nessa noite aqui, você vai dizer que eu sobrevoei alguns textos aqui do profeta Malaquias. Eu vou passar por cima de alguns textos aqui. Bem como, novamente, nós vamos pegar um livro pequeno, né, o livro do profeta Malaquias, ele tem 4 capítulos, e é um livro assim que você pode lê-lo ainda por completo, de repente, essa noite ainda, para você ter uma visão completa aqui de todo o livro, né, e é uma leitura muito gostosa. O livro do profeta Malaquias é uma leitura muito gostosa, muito edificante. Você vê, nós conseguimos ver um claro agir de Deus, né, na vida, um direcionamento do Senhor também nesse momento. Então, há uma vastidão de situações a serem exploradas aqui no livro do profeta Malaquias. E o assunto que eu vou falar nessa noite com os irmãos, que nós vamos compartilhar juntos, é sobre o nosso culto. Justamente sobre o culto, como devemos cultuar a Deus, quais são os elementos que devem conter o culto, né, e para que nós não estejamos confundidos quando nós falamos a respeito de culto. Essa semana eu vi uma frase que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. A frase dizia o seguinte: não vá prestar culto como se o Senhor Jesus estivesse preso em uma cadeia. E você vai lá, faz uma visita, leva alguns presentes e depois se despede dizendo: até o próximo final de semana ou até a próxima quarta. Esta é a concepção equivocada de culto. Porém, infelizmente, muitos cristãos se confundem com isso, como se fosse sim um ritual, como se Jesus estivesse em um lugar e você vai lá, né, apresenta algo a Ele e diz um até logo, até quarta-feira, até semana que vem. Se nós temos essa concepção de culto, é uma concepção totalmente errada e totalmente também equivocada. E justamente para falar sobre culto nessa noite, eu quero observar o profeta Malaquias, que viveu num tempo muito conturbado da história de Israel. Um tempo muito difícil. Mas antes de observar, vamos lembrar aqui o que estava acontecendo. O contexto de Malaquias é datado da mesma época de Esdras e Neemias. Então, quando nós vemos Malaquias, o que tem que vir à nossa mente? Logo aquela saída de Esdras, de Neemias, libertados pelo rei, né, para que eles fossem reconstruir o templo. E logo depois disso, nós temos a leitura da lei, aquele avivamento que ocorreu. Então, Malaquias, ele é contemporâneo, praticamente, a esse mesmo período de tempo. Um momento pós-exílio, onde foi permitido ao rei da Pérsia a restauração, por exemplo. A restauração da importância da lei. A lei volta novamente a ser importante. A confissão dos pecados, as petições ao Senhor, isso já é relatado lá no livro de Neemias. Ou seja, nós temos aqui momentos concomitantes, que acontecem praticamente no mesmo período, que vão de encontro um com o outro,
né? Acontece com intervalos poucos de tempo a história entre Esdras, Neemias e Malaquias. A data é entre 445 e 430. Alguns autores dizem que esse é o período entre os 3 livros aqui. Porém, é muito claro que as circunstâncias, praticamente dos 3 livros, amados, são as mesmas. Pois havia uma chamada sacerdotal para que o povo deixasse de viver como ímpio, e viver como ímpio naquele momento era deixar de viver como aqueles que adoram a vários deuses, ou deixar de viver como aqueles que não têm Deus como seu Senhor, para que voltassem, para que restaurassem a sua comunhão, o seu viver com Deus. Então essa é a chamada. Olha, deixe de viver como ímpio e passe a viver como do Senhor, como sua vida para o Senhor. Apesar da incompetência sacerdotal que havia nesse momento, e o livro de Malaquias condena também os sacerdotes aqui em dado período, o Senhor levanta Malaquias. Levanta o profeta Malaquias e chama o povo a um verdadeiro culto. Por quê? Porque o povo estava, de certa forma, aprisionado em sua religião. E ao contrário do que as pessoas dizem aí no mundo, a religião não fazia bem nessa época. Você já ouviu aquela frase? O importante é ter uma religião. A religião sempre faz bem. Mas aqui não. Não havia nenhuma benfeitoria causada pela religião que estava aqui sendo praticada. E o que não é diferente hoje nos nossos dias. Hoje nós temos também muitos religiosos. E muitos de nós, cristãos, também estamos contaminados, intoxicados com tudo isso. Vivemos, muitas vezes, como um ímpio. Nós trazemos aquilo que é ímpio para a nossa vida. Trazemos aquilo que é ímpio para a nossa prática. Observamos aquilo que o mundo faz e trazemos para nós. Malaquias, no capítulo 1, no verso 1, você vê a quem foi direcionada essa palavra. Diz o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Não há dúvidas que essa palavra foi levantada contra o povo de Israel. Justamente contra o povo de Israel. Ou seja, o Senhor, de uma forma muito clara, censura a prática religiosa do povo de Israel. Você vai perceber durante o livro, se você tiver a oportunidade da leitura, que tudo que eles faziam estava errado. Que tudo que eles faziam não estava correto. O povo estava nutrindo um pecado dia após dia, anos após anos, celebrações após celebrações. Eles nutriam o pecado. Além do mais, Malaquias fala a um povo desiludido, a um povo desanimado, um povo cheio de dúvidas, descrentes a respeito das promessas messiânicas, descrentes a respeito das promessas de um libertador. Ou seja, nada se concretizara até agora. Nada vinha, nada acontecia. Eles estavam em um momento de miséria, de seca, de adversidade econômica, e estavam desiludidos de Deus e da fé. É um momento que ele é muito comum a nós. Por várias vezes em nossas vidas, nós nos sentimos desiludidos com Deus, com a fé, com a crise, com o governo. Nós nos sentimos. O que nos leva nessa noite a refletirmos sobre o nosso ato de culto, tendo por base o profeta Malaquias, é justamente a indiferença que havia naquele momento para com o Senhor. Havia uma profunda indiferença para o culto ao Senhor, uma profunda frieza, um profundo sentimento de que eu posso fazer qualquer coisa para o Senhor que está bom, um profundo sentimento de que a minha vida eu levo da maneira que eu quero. Por isso, nessa noite nós vamos observar o profeta Malaquias e refletirmos sobre o nosso culto. Em Malaquias 1:7, nós lemos o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Hoje nós somos desafiados pela palavra do Senhor a prestar um culto onde Ele seja o centro. Embora pareça comum dizer isso, nós vemos muitas situações onde o Senhor não é o centro do culto. E o nosso desafio como uma igreja é prestar um culto, não um culto indiferente, mas um culto vivo,
um culto onde Cristo é o centro. Só que isto começa com você. Isso não começa coletivamente, mas começa individualmente. Em um momento tão confuso, onde a gente vê tanta coisa sendo chamada de culto, nós encontramos na palavra de Deus uma advertência ao verdadeiro culto. Uma advertência sobre aquilo que se deve apresentar ao Senhor. Infelizmente, somos movidos pelo nosso intento. Nós somos movidos pelo nosso senso daquilo que é correto quando nós vamos prestar culto. Eu acho que isso é correto, então eu vou lá e faço. Eu acho que deveria ser assim, então eu vou lá e faço. O próprio Senhor advertiu e condenou o sistema religioso da época dele. E disse isso justamente àqueles religiosos mais sérios. Quando Jesus veio, 400 anos depois, aproximadamente, do profeta Malaquias, e começou o seu ministério, a degradação religiosa era tanta que o Senhor chega e chama raça de víboras. Raça de víboras. E tudo isso praticamente começa aqui 400 anos antes. Em Mateus 15, de 8 a 14, eu vou ler para você, diz o seguinte: este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os. São cegos, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Jesus condena de uma forma muito dura e não pouco sucinta o sistema religioso da época. Por quê? Não é isso que eu quero. Ele olha o coração e diz: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Toda a celebração que havia no momento quando Jesus nasceu, na época do seu ministério, era tudo vazio. Que culto que havia? Amados, nosso culto coletivo deve refletir o nosso culto individual. Agora, se o seu culto individual é inexistente, se o seu culto individual a Deus não existe ou é deficitário, o seu culto coletivo é totalmente impactado. Aí nós vemos no culto e não nos sentimos bem. Aí está ruim. Aí não está legal. Aí não gostei da música, o violão parou, deu problema. Ai, coisa chata. Né? E nós começamos a observar isso. Mas será que o problema é o coletivo ou o individual? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida a um culto a Deus? Lembrando que não existe início de culto e final de culto. Ou nós tenhamos uma vida, ou uma concepção de que a vida cristã com o Senhor é uma vida de culto, ou estamos totalmente equivocados naquilo que fazemos no domingo à noite. Totalmente equivocados. E é disso que nós precisamos, uma real convicção, uma real visão do que é uma vida de culto. A respeito do nosso culto individual, culto coletivo, cabe questionar: como eu tenho prestado culto a Deus? Como eu tenho me aproximado de Deus? Como eu tenho me aproximado do Senhor para lhe prestar culto? Como eu tenho feito isso? Eu sinceramente espero, e essa é a minha oração, olhando para mim mesmo, olhando para o Mário, é que o Senhor nos ensine como adorá-lo. Que o Senhor nos ensine como servi-lo. Que o Senhor nos ensine como andar nos seus caminhos, que são justos, como diz o salmista lá no Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Senhor, é nesse caminho que eu quero andar, naquilo que é justo. Como que eu posso aproximar o meu culto, a minha vida cristã, mais próximo disso? Que Deus, por sua graça, nos ajude, a mim e a você, a não visitá-lo de final de semana, como eu disse no início. Que Deus nos ajude, por sua graça, a não visitá-lo, mas a viver com Ele, a viver com o Senhor. Não teremos uma vida cristã se apenas visitarmos o Senhor. Você não vai crescer, você não vai louvá-lo, engrandecê-lo, ter uma vida onde seus dons podem ser utilizados, se você apenas visitar o Senhor aos finais de semana. E que Deus, por sua graça, nos ajude a não visitarmos, mas a viver com Ele, a andar com Ele.
O texto que eu quero ler com os irmãos está em Malaquias capítulo 3, no verso 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, versículo 18 diz o seguinte: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos covar nossas cabeças, vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao meu Pai por sua palavra, gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito conosco até agora, nos propiciado te servir, nos propiciado cantar louvores ao teu nome. Nós somos gratos, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor, pela sua palavra hoje, nos fortaleça. Levanta, ó Pai, o nosso ânimo. Nos exorte, ó Deus. Faça-nos entender que é possível prestar um culto, ter uma vida de culto que o Senhor se agrada. Ó Deus, nos faça, por sua palavra, entender que devemos, ó meu Pai, não ter duas vidas, uma vida onde eu presto culto e outra vida não, mas que toda a minha vida, ó Pai, seja uma vida de culto. Ó Deus, eu me coloco diante do Senhor e eu sei que eu tenho falhado nisso. Ó Pai, me ajuda a termos, ó meu Pai, uma vida onde realmente o Senhor é louvado a cada dia. Ó Deus, onde possamos dizer, como salmista, que é muito bom estar nos seus átrios, que eu gostaria de ficar nos seus átrios dia e noite, ó Pai, e o Senhor hoje permite com que nós estejamos à sua presença todos os momentos. Ó Pai, nos dá uma compreensão clara de culto às nossas vidas, ó meu Pai, e não nos deixe, ó meu Pai, em momento nenhum, nos tornarmos apenas religiosos, com atividades vazias, com atividades, ó meu Pai, apenas programadas para serem feitas, ó Senhor, mas que o Senhor, ó Pai, possa nos mostrar, nos educar, como eu disse, levantar o nosso ânimo, nos ajudar, ó meu Pai, a tão somente te servirmos. Sabemos sim que vivemos tempos difíceis, tempos de confusão teológica, tempos, ó meu Pai, de confusão filosófica, tempos, ó meu Pai, onde as pessoas perdem o senso, ó meu Pai, daquilo que é correto, daquilo que é perfeito. Pai, que o Senhor nos ajude, a nós como igreja, a não nos desviarmos, ó meu Pai, a não sermos influenciados, ó meu Pai, pelas coisas de redor, ó meu Pai, mas antes, ao contrário, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor, salvar almas pela pregação da sua palavra, que o Senhor possa, ó meu Pai, agir onde o Senhor aprouver e use, ó Deus, a sua igreja. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó meu Pai, nessa noite, a expormos, ó meu Pai, a sua palavra, que essa nos ensine, nos exorte. Nós oramos, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu já mencionei, amados, este era um período profundo de esfriamento espiritual. Tanto que já haviam até questionamentos sobre a presença do Senhor. Já havia questionamentos sobre, será que o Senhor realmente está conosco? Será que realmente o Senhor é o nosso Deus? Será que realmente o Senhor nos ama? Malaquias 1:2 diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E o Senhor que responde, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O Senhor diz ao povo de Israel, eu amei vocês. Então, por que o questionamento? E esse questionamento do amor, esse questionamento se o Senhor está conosco, esse questionamento, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está comigo? É apenas uma semente de todo o mal que vai gerar a essa nação. O problema de questionar o amor de Deus e a sua presença é que isso pode levar a um profundo senso de abandono. Isso pode levar pode levar a igreja, o indivíduo, a um profundo senso de abandono e, consequentemente, a falta de compromisso. Não havendo responsabilidade a quem amar ou a quem me ama, vou fazer o quê? Faço da maneira que eu quero. E, por fim, como vemos, isso leva a uma religiosidade vazia. O povo começou a questionar o amor de Deus. O povo, o Senhor nos ama? O Senhor está realmente conosco? Parece que haviam se esquecido, de tudo aquilo que o Senhor havia feito.
E isso leva, né, a uma religiosidade vazia. Um esforço humano, depois a mente começa a conceber para tentar agradar. Mas não agradar a Deus, começa a agradar o próprio homem. Esse sentimento de Israel lhe deu um sentimento de religiosidade altamente combatido por Jesus. Jesus nunca quis pessoas religiosas. Jesus dizia que isso era vazio, que isso era sem sentido. Ele queria pessoas vivas. Contudo, falando sobre o culto, nós entendemos através da advertência de Malaquias que o culto deve conter alguns elementos. Que o culto deve conter alguns elementos para o culto individual. Não vamos falar aqui que o culto deve ter uma abertura, música, né? Depois nós temos, o culto deve conter avisos, o culto deve conter bênçãos a compartilhar, depois música e uma mensagem. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Porque isso é apenas um reflexo daquilo que acontece. Né? Então, o culto deve honrar o Pai. Em primeiro lugar, o culto deve honrar ao Pai. Em Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 8, nós podemos ler juntos, diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezados o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Como o povo deixou de lado uma resposta positiva ao amor de Deus, isso os levou a uma desonra ao nome de Deus. Como o povo deixou de observar o amor de Deus, o cuidado de Deus para com eles, isso fez com que eles não honrassem mais ao Pai. Um exemplo simples e claro e diretamente ao intelecto do povo, aquilo que o povo conseguia entender, é a questão de honrar o pai. Nós sabemos que a figura paterna dentro da comunidade judaica, dentro de sua cultura, era algo totalmente respeitado, totalmente honrado. É o pai. E também algo que eles conheciam muito bem, o relacionamento entre o servo e o seu senhor. E ainda, o senhor, se sou o seu senhor, né, onde está o temor que me devem? Aqui cabe algo para nós, né? Cabe aqui uma advertência a nós. Se o Senhor é realmente o Senhor, onde está o temor? Ó Senhor Jesus, onde está o temor, se clamamos assim? Que o Senhor, por graça, nos ajude. A expressão da desonra está justamente naquilo que era oferecido ao Senhor. Eles desonram o Senhor justamente naquilo que eles queriam colocar diante de Deus. Era uma expressão tortuosa e indevida de um culto. Eles tinham um padrão que deveriam apresentar. O Senhor Deus cobra eles de algo que Ele havia ensinado, de algo que Ele havia instruído. O Senhor Deus não está cobrando eles, não está dizendo que o culto está errado, que o que eles estão ofertando ao Senhor está errado, sem antes, de fato, ter-lhes dito o que deveriam fazer. Em Levítico 22, 21, nós vemos assim: e quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando-os dos bois e das ovelhas, um voto, uma oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O povo sabia o que tinha que fazer. Porém, o fato de não reconhecer o amor de Deus o leva a uma desonra. Se eu não honro o Senhor, o que eu faço? Eu apresento qualquer coisa para Ele. Qualquer coisa está bom. Esse padrão de Deus sem mácula, né, foi estabelecido no início. E foi cumprido, porque nós também tivemos uma oferta pelos nossos pecados de um cordeiro imaculado. Em 1 Pedro 1,19 nós lemos o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O padrão de Deus é pureza. O padrão de Deus é aquilo que é correto, aquilo que é certo. Um culto que honra ao Pai, um culto que honra a Deus, é um culto onde o que lhe apresentamos não é contaminado com o mundo. Um culto onde Deus é honrado
nós não vamos apresentar coisas do mundo para o Senhor. Se desejamos agradar a Deus com nossas vidas, guardemos para que a nossa vida não esteja suja com aquilo que o melhor do mundo pode lhe oferecer. O melhor mesmo. O mundo oferece muitas coisas. Pronto para mudar o seu pensamento, a sua conduta, o seu modo de pensar a respeito das coisas. Quantos viram a capa da Veja essa semana? Sobre aquele menino que morreu no naufrágio. E eles estavam questionando a questão do mal. Questionando diretamente o Senhor. E pega uma citação de Agostinho, eu não me lembro, e depois embaixo eles respondem com uma citação de um filósofo, provavelmente ateu do século XV. Esse é o mundo que vivemos. Não espere que ele concorde com você, mas ele vai te oferecer aquilo que você gosta, aquilo que te agrada. Não contamine-se, não tenha o desejo de ser como tal, de que nós precisamos fazer igual. Não precisamos, queridos, nós não precisamos. Deus não é apenas menosprezado pela imperfeição de uma cerimônia, mas muito mais pela atitude de menosprezo que está por detrás das atitudes. Você pode ter uma cerimônia que totalmente errada, totalmente profana, uma cerimônia mundana, mas muito mais do que isso, é a atitude que está por detrás das pessoas. Que Deus nos livre, amados, de quando formos prestar culto, trazermos coisas do mundo para apresentarmos ao Deus, apresentarmos ao nosso Deus. O nosso culto deve ser cultivado com duas situações básicas: palavra e oração. Nós temos a oportunidade de orar, nós temos a oportunidade de estar em comunhão com o Senhor, nós temos a oportunidade de ler a sua palavra, e nós trazemos qualquer coisa. Em Malaquias 1:8, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal, e quando ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. O povo vem contaminado, o povo se contaminou, se misturou, viveu no meio de gente profana, viveu no meio de pessoas que tinham vários deuses, eles erraram nos seus casamentos, hora que o Senhor disse que não era para errar. E agora, qualquer coisa serve. E agora, o Senhor Deus nos ama. E o Senhor diz, vocês não me honram mais. Vocês não me honram. A comparação é clara. Damos o melhor para o mundo, mas para o Senhor, o animal manco e o doente, o com mancha. Nós nos dedicamos ao Senhor. Nós nos dedicamos ao mundo, nos esforçamos para que o mundo tenha o nosso melhor, né? E para o Senhor, nós damos o animal coxo, manco. Considere, seja no seu culto individual ou congregacional, seja ler e orar em seu lar, seja comunhão com a igreja, faça para honrar a Deus. Faça para honrar a Deus, mas não negligencie nenhum nem outro, nem o seu culto individual, nem o seu culto coletivo. Porém, faça as duas coisas para a honra a Deus. Em segundo lugar, o culto deve trazer a fidelidade a Deus. Malaquias capítulo 2, no versículo 10. Malaquias 2, 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel
com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Nesse texto, eu quero, nessa parte que nós lemos, eu chamo a atenção para o versículo 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Ao contrário do que o salmista diz lá em Salmos 84, o salmista diz o seguinte no verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. No versículo 10: porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então o salmista aqui se declara ao Senhor. Ele diz: ó, Senhor, é gostoso estar com o Senhor. Pai, eu me alegro na sua casa. Que coisa maravilhosa é estar com o Senhor. Eu prefiro estar com o Senhor 1000 dias do que habitar um dia na tenda dos ímpios. Olha que coisa gostosa dos Salmos. Só que nós vemos no livro do profeta Malaquias, para esse período, nós vemos um povo que deixou de se agradar do Senhor. Nós vemos um povo que não se preocupou com aquilo que era desprezível. Nós vemos um povo que não se preocupou em viver uma vida de culto, uma vida a Deus. Eu apresento os dois textos de Malaquias e de Salmos 84 para que consigamos entender qual era a qualidade do relacionamento que as pessoas possuíam no tempo de Malaquias com o Senhor. Olha a qualidade desse relacionamento, olha que coisa ruim, inútil, que coisa desprezível ao Senhor diz. Vocês fizeram aquilo que eu não me agrado, vocês fizeram aquilo que eu detesto. O profeta chega à conclusão óbvia, é uma coisa repugnante que eu repudio. Nossa, não quero estar perto disso. O profeta usa o conceito de casamento para explicar e para exemplificar como estava o relacionamento deles com o Senhor. Por isso nós vemos, Israel foi desleal. Israel não manteve o compromisso desde o início. Por isso que ele usa algo que estava acontecendo aqui. O casamento misto é muito bem tratado nesse texto. Por isso que ele usa isso e compara. Olha, vocês estão de igual forma. É dessa maneira que eu vejo vocês. Vocês não foram leais a mim. Como não foram no fato de escolherem mulheres de Israel. Não há como prestar um culto a Deus se não formos fiéis a Deus, amados. Nós não vamos prestar um culto onde Deus se agrada se nós não formos fiéis a Ele. E não é só aqui, na comunhão da igreja, mas é em todo o tempo. Em todo o tempo. Ou você acerta a sua vida com o Senhor e começa a honrá-lo, ou uma vida de mordidão jaz à porta. Ou você acerta a sua vida com o Senhor, ou a vida de mornidão jaz à porta. Uma vida de religiosidade, uma vida onde Cristo não vai ser o centro, jaz à porta. Acerta a sua vida. A infidelidade é demonstrada pelo fato dos israelitas estarem justamente se casando com mulheres de outras nações. Deus diz: Israel, você está sendo infiel a mim. Totalmente infiel. No versículo 11, como eu destaquei, Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel, porque Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Amados, não seja um crente infiel, porque essas palavras não se casam. Não dá para ser crente e infiel ao mesmo tempo. Não dá para ser. Se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, se o Senhor já se revelou a você por sua graça, seja Ele fiel. No texto que nós lemos, a infidelidade para com Deus causa uma ferida no coração. Guardem isso, a infidelidade para com Deus causa uma ferida no coração, que se não corrigida, gera outras infidelidades. Não é diferente para conosco. Se há uma infidelidade, e se ela não for tratada, levará a outros atos infiéis, e levará a uma vida de prática do pecado. São consequências. Se nós somos infiéis no A, você vai ser
logo, logo no B, depois no C, depois no D e depois a quilômetros de distância de Jesus. O que precisamos entender? Irmãos, os irmãos conhecem a história da canoa? Quantos já ouviram a história da canoa? É um exemplo bastante utilizado por vários pregadores, eu vou utilizá-lo também. A canoa, ela é para a lagoa, correto? O problema não é a canoa na lagoa. O problema é a lagoa na canoa. Aí, nós temos uma inversão de valores. Uma lagoa na canoa, a canoa vai afundar. Esse é o problema. Então, nós temos que tomar cuidado. Se queremos ter uma vida com Cristo, não encha a canoa de lagoa. Se queremos ter uma vida com Cristo, melhor dizendo, não encha a sua vida com o mundo. Não faça isso. Dê o lugar de Deus que Ele quer ter dentro da sua vida. Não negligencie isso. Um pecado leva ao outro. Uma infidelidade leva a outra. Se há algo a ser corrigido, trata, corrige. Se há pecado a ser confessado, confesse. Se há joelho a ser dobrado, dobre. Se há confissão a ser feita, faça. Mas trate as coisas. No versículo 16 de Malaquias 2, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. É aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Não quero entrar aqui na questão do divórcio, amados, porque o repúdio aqui é divórcio. Até porque não é este o objetivo nosso aqui nessa noite. Sei que há vários pensamentos nesse assunto, sobre a parte ofendida, sobre a parte ofensora, mas eu quero lhe dizer, para o nosso culto é necessário sermos fiéis a Deus. É necessário sermos fiéis. Deus condena totalmente aqui o repúdio, Deus condena, embora eles tivessem se casado com mulheres de um Deus estranho, de outras nações, o Senhor diz, agora você não repudia, porque eu detesto isso. É isso que a palavra de Deus nos diz. E Deus usa isso para dizer, no nosso culto, precisamos ser fiéis. Um buraco, amados, chama outro buraco. Uma vez eu ouvi essa frase. No versículo 17, nós lemos que o povo, às vezes, desejava até mudar a palavra de Deus. Dá uma olhada no versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desse é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus de juízo? Eles começam a inverter os valores. Eles começam a dizer, não, qualquer um que faz mal, passa por bom aos olhos de Deus. Mas que isso? Qualquer um, o Senhor se agrada de qualquer um, se agrada desses também, dos que fazem mal. Observem a quebra de valores, e tudo começou com será que o Senhor Deus nos ama? Será? E nós vemos uma linha que vai descendo na qualidade do relacionamento deles com Deus. Não enfadais ao Senhor, não canse o Senhor, não perturbe o Senhor com o seu discurso. Amados, se a sua vida não está fiel, torne-se fiel. Torne-se fiel. Em terceiro lugar, o culto de Deus, o culto a Deus, deve produzir uma oferta agradável. O culto ao Senhor, a Deus, deve produzir uma oferta agradável. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 7, nós vemos o seguinte: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos das vossas terras.
e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Malaquias dá a exortação sobre o roubo dos dízimos e ofertas, o profeta está lembrando os que, ao fazer isso, o povo estava roubando deles mesmos. Então o profeta Malaquias fala assim, vocês estão roubando de vocês também. E esse é um ponto-chave para dízimos e ofertas. Nós damos a Deus o que lhe é de direito. Mas somos nós mesmos que somos beneficiados com isso tudo. Por exemplo, os dízimos e as ofertas eram necessários para a manutenção do templo, para sustentar os levitas, para realizar as festas nacionais e religiosas e atender os necessitados. Esse era o fim do dízimo e das ofertas nesse período aqui. Em Ageu 2:8, há um texto muito interessante, porque o Senhor não está preocupado com a nossa oferta, com a quantidade da nossa oferta. Ele está mais preocupado com a qualidade da nossa oferta. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Em Ageu 2:8 diz o seguinte: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Amados, realmente havia aqui nesse período uma negligência quanto aos dízimos e ofertas. E isso sim deveria ser tratado. E a palavra de Deus vem e diz, vós me roubais. Por isso o culto deles era deficitário. Como eu disse, uma infidelidade aqui, outra infidelidade ali. E pronto, acabou sua vida com Cristo. Eles começaram pequenos, mas terminaram grandes nesse negócio de infidelidade. O culto, amados, é caráter. E havia uma corrupção instalada. E a corrupção provém do coração do homem. Não vem apenas do fato de não depositar, de não apresentar a oferta. Em Mateus 15:19, nós vemos o seguinte, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O Senhor estava buscando obediência, era isso que o Senhor queria. O Senhor estava buscando uma obediência, uma pureza de vida, uma santidade do homem interior. Era isso que o Senhor estava buscando. Eles achavam que Deus se agradaria com seus cultos, independente do que eles faziam fora do templo. Faziam qualquer coisa fora do templo, mas aí depois queriam apresentar uma oferta ao Senhor. E o Senhor disse, não, está tudo errado. Não é assim. Se hoje nós somos um templo, como pode se separar a atitude dentro e fora? Muitas pessoas têm essa concepção de que dentro do templo, dentro da igreja, é uma situação, e fora é outra. Mas a palavra de Deus diz o contrário, ela diz, vós sois o templo. Então como separamos dentro e fora? Não há como. Por isso que nós vivemos uma vida de culto. Então o que nós fazemos fora, também deve ser culto. Não existe culto sem oferta. Cultuar é ofertar. E o culto deve produzir uma oferta agradável. Romanos 12:1 e 2. Apresenteis os vossos membros como um culto racional a Deus. Se apresente a Deus em forma de culto. Se você negligenciar o culto, você está negligenciando a sua oferta. Você mesmo diante de Deus. Para concluir, amados, eu termino com uma pergunta. Como está o seu culto? O culto deve produzir alguns elementos, deve possuir, alguns elementos. O culto deve honrar o Pai. Todo culto seu deve honrar o Pai. O culto deve trazer a fidelidade a Deus. Devemos ser fiéis. E o culto deve produzir uma oferta agradável. Muito desse produzir uma oferta agradável está que o irmão Ramon disse hoje no momento missionário. Nós podemos nos ofertar ao Senhor, apresentar os nossos dons. Podemos servir ao Senhor. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, por conseguinte, uma fábrica de idolatria. E, por mais conseguinte ainda, nós produzimos o nosso culto. Então, nós produzimos o nosso Deus, nós produzimos a maneira como servi-lo e nós produzimos o nosso culto. Eu quero dizer para você, amado, invista no seu culto. Invista no seu culto. Guarde tempo para o Senhor. Ou como disse Paulo, pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima. Em Hebreus 11:1 e 3, se os irmãos quiserem abrir lá, em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, no verso de 1 a 3, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O autor de Hebreus nos fala de quem aqui? De Jesus. É por isso mesmo, por isso escolhi esse texto. Ele nos fala de Jesus. É por Jesus, justamente por Jesus ter vencido o mundo, é que nós podemos vencer o mundanismo dentro da nossa vida. Porque Jesus venceu o mundo, é que nós podemos nos afastar do mundo. Porque Jesus foi a oferta perfeita, é que nós também podemos oferecer um culto perfeito a Deus. Porque Jesus ofereceu a sua vida como uma oferta agradável a Deus, é que nós também podemos oferecer a nossa vida. Tudo está em Jesus. Ele disse, sem mim, vocês não podem fazer nada, nem sequer cultuar. Amar a Deus fora do ambiente da igreja, amados, fora dessa comunhão. Amar a Deus continuamente. Assim expressamos o nosso culto. Assim é o nosso culto diário. Mesmo sujeito às atrocidades, mesmo sujeito às tentações que o mundo vem sobre nós, por Cristo, nós podemos ter um culto a Ele. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos abandonou. Neste mundo, ó meu Pai, tão confuso, existe o Teu auxílio, ó Pai. E eu te peço que o Senhor nos ajude, ó meu Pai. Ó Pai, nos ajude a manifestarmos um culto de maneira que o Senhor seja exaltado. Nos ajuda, ó meu Pai, a manifestar um culto onde o Senhor é o centro. Sou grato ao Senhor, ó meu Pai. Grato pelo seu cuidado, grato pela sua palavra. Peço-te, ó meu Pai, que o Senhor nos dê uma compreensão clara, primeiramente a mim, do que era estar te cultuando. Seja em casa, sentado com os meus filhos, com minha esposa, com os meus pais, meus parentes. Me ajuda, Pai, a entender que ali eu estou prestando culto ao Senhor. Peço-te, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide da sua igreja durante essa semana, meu Pai, e que possamos voltar aqui, não para encontrar Jesus, sabendo, meu Pai, de que já estamos andando com Ele. Eu peço-te, Pai, que o Senhor nos ajude na nossa comunhão, para que isso também seja um culto agradável a Ti. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos. A comunhão faz parte do culto. Amém?